A nossa atividade de hoje, de matemática, é sobre unidade, dezena e centena. Eu gostaria de pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque tem gente que ainda está confundindo. Nós já trabalhamos bastante sobre os grupinhos de 10 unidades, né, que formam uma dezena, mas tem gente que ainda está confundindo, tá? Então vamos lá, ó. Um elemento é chamado unidade. Um grupo de 10 elementos é chamado dezena. E um grupo de 100 elementos é chamado de centena. Então, nós temos aí, ó, uma unidade, né? Olha lá, unidade, 1, dezena, 10 e centenas, 100. Abaixo aqui, ó, nós temos um número representado. Nós temos aqui, ó, esse aqui a gente chama de quadro valor de lugar, tá? Então, aqui, ó, na unidade, a gente vai colocar aqui, ó, a gente fala que é a casinha da unidade. Os numerais, aqui, ó, os numerais até 9. E as quantidades aqui até 9 também. Acrescentou mais um aqui, ele vai transformar em dezena, né? Porque eu vou ter um grupo de 10, então eu não posso ficar mais aqui nesse quadradinho aqui, na casinha das unidades. Então, eu vou ter que lançar aqui, ó, para a casinha das dezenas. Então, você tá vendo aqui, ó, esse número ó, é o número 122. Então, eu tenho aqui, ó, no número 122, eu tenho 2 unidades, 2 dezenas e uma centena, né? Porque aqui, ó, 120, você tá vendo que eu tenho aqui, ó, 100, aqui eu tenho 20, porque eu tenho 2 dezenas, ó, e 2 unidades. Então, olha lá, 122. Esse quadrinho grande aqui, ó, ele é o quadrinho da centena. E cada barrinha dessa daqui, ó, que vai formar a centena depois, ó, eu tenho aqui, em cada barrinha dessa eu tenho 10 unidades, ó. Se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, se eu for contar um por um aqui, ó, eu vou ter 100 unidades aqui. Se eu for contar de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, eu vou ter 10 dezenas. E ao todo eu tenho uma centena nessa plaquinha, tá? Esse material aqui, ó, que a gente usava lá na escola, que a gente fazia joguinho com eles, a gente chama de material dourado, ele facilita a gente entender. Então, aqui tá escrito, ó, eu tenho 100 unidades, que é o mesmo que 10 dezenas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas, que eu tenho 10 barrinhas aqui, ou 100 unidades. Se eu contar de um em um aqui, como eu disse para vocês, eu vou ter 100 unidades, que é o mesmo que uma centena. Então, vamos para a atividade, ó. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho a plaquinha, que vai ser, essa plaquinha representa uma centena, que é o mesmo que 10 dezenas, que é o mesmo que 100 unidades. E aqui eu vou escrever o número 100. Então, esse é o exemplo, já tá prontinho para vocês dessa plaquinha aqui. Agora, nós vamos fazer este daqui, ó, ao lado. Então, por exemplo, ó, quantas centenas eu tenho aqui? Eu tenho 2 centenas, ó. 1, 2. Então, vou escrever aqui, ó, 2 centenas. Agora, quantas dezenas eu tenho aqui? Quantas dezenas? Eu tenho 20 dezenas. Por que eu tenho 20 dezenas? Ó, eu conto aqui, ó. Cada barrinha dessa é uma dezena, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, nessa segunda linha aqui, ó, você vai colocar 20 dezenas. E agora, quantas unidades eu tenho aqui? Quantas unidades? Eu não vou precisar contar tudo, como eu contei de 10 em 10, né? Eu vou contar, eu não preciso contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não. Eu já sei que aqui eu tenho 100 unidades, né? Que eu já expliquei para vocês ali ao lado.
Então, eu já sei que aqui eu tenho 100 unidades e aqui eu tenho mais 100 unidades. Então, eu tenho 100 mais 100, 200, tá? Assim como a gente conta de 10 em 10, a gente pode contar de 100 em 100 também, ó. 100, 200, 300, 400, 500 e assim vai, até 900, tá? Então, ó, aqui eu tenho 100, 200 unidades. Então, você escreve na outra linha aqui, ó, 200 unidades, lá na terceira linha. E aqui você coloca na última linha o número 200. Vou fazer mais uma para vocês e vai ficar essas duas para vocês tentarem fazer sozinho, ó. Quantas centenas eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3 centenas. Então, lá na primeira linha, eu vou escrever 3 centenas. Agora, quantas dezenas eu tenho? Eu já sei que uma plaquinha dessa eu tenho 10 dezenas. Então, eu conto de 10 em 10. 10, 20, 30. Então, eu escrevo aqui na segunda linha, ó, 30 dezenas. Se eu contar de uma por uma também, eu vou ter 30. Se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aí eu vou 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui, tá? Mas eu não preciso contar dessa forma, porque eu já posso contar de 10 em 10, ó. Porque é como se eu pegasse 10 barrinhas dessa daqui, ó, grudasse aqui uma na outra, fosse colando uma na outra, eu teria uma plaquinha dessa, ó, tá? É a mesma coisa da barrinha. Barrinha, se eu pegar os cubinhos soltos aqui, colocar um em cima do outro, aqui eu vou ter uma barrinha com 10, não é mesmo? Então, aqui, ó, continuando então. 10, 20, 30 dezenas. Então, na segunda linha, você vai escrever 30 dezenas aqui, ó, na segunda linha. E na terceira linha, quantas unidades eu vou ter? Eu vou contar de 100 em 100. Porque aqui, ó, eu sei que eu já tenho 100 unidades numa plaquinha dessa. Então, eu conto 100, 200, 300 unidades. E escrevo aqui, ó, nessa próxima linha aqui, 300 unidades. E aqui eu vou escrever o número 300, tá? O número 300. Agora vai ficar essas duas aqui para vocês fazerem sozinhos. Se vocês estiverem com dúvida ainda, pode mandar uma foto para mim para eu ver se tá certo, ou então mandar uma perguntinha para mim que eu explico. Tá certo, meus amores? Um beijão para vocês.